E aí pessoal, beleza? É... Começar agora também mais uma, né? Semana passada a gente fez uma e nessa semana a gente vai fazer outra. E hoje a gente vai tratar um pouquinho de um tema aqui que estava me inculcando um pouquinho aí nesse tempo. E eu estava com esse tema aqui na cabeça e aí eu resolvi fazer um texto. É um texto rápido, estou desenvolvendo ainda, mas logo eu boto aí na página também do Face. E eu coloquei o nome aqui para o provisório de jeitinho brasileiro, o que é e para que serve, né? E aí eu vou colocar algumas divagações que eu tive aqui com relação a isso. A primeira não é bem uma divagação, é um fato constatado que na década de 30, quando se fez necessidade de elaboração de uma teoria sobre a formação do povo brasileiro, tiveram como se fosse assim muitas candidaturas inscritas, né? Na época estava tendo uma grande discussão aí de como ia desenvolver essas novas ideias, e o principal disso é que a principal elaboração que o governo getulista ele se aproveitou disso foi o desenvolvimento da teoria da união das raças, né? E Gilberto Freire ele foi feliz nisso, porque ele fez um texto que não tem lá muito rigor científico, mas criou um mito nacional. E ao criar um mito nacional, os mitos, a gente sabe que os mitos eles são sedutores, né? E o mito ele seduz, e principalmente pelo fato de seduzir, ele faz com que as pessoas abstraiam e entronizem isso, né? E ao entronizar essa questão do mito nacional, o que foi que aconteceu? A verdade histórica ficou para o lado e o mito nacional foi sendo absorvido na cabeça da população. Só que apesar desse mito nacional não ser o ideal, mas ele poderia ter dado pontapé inicial em um paradigma novo. E o que é que seria esse paradigma? Aquela ideia de que existe uma natureza nacional, né? E que essa natureza inclui necessariamente todas as pessoas que fizeram parte disso, e incluir todas as pessoas significa também incluir os ex-escravos. O texto foi produzido no final da década de 20, início da década de 30, e aí vem aquela história da questão da formação de um povo nacional, que esse povo nacional é um povo muito maior do que somente uma pequena parte da sociedade. Então o brasileiro ele é muito mais do que uma parte específica da sociedade, ele é maior do que isso. Então é esse o mito nacional, né? Foi sendo criado. Só que Gilberto Freire, mesmo tendo definido o paradigma no mínimo equivocado para a formação do povo brasileiro, conseguiu elementos que lhe estavam disponíveis no momento, que não era lá esse rigor científico na formação da antropologia e da sociologia, mas ele conseguiu, como eu falei, elaborar essas bases que poderia ter sido o pontapé inicial. Apesar de não prevalecer prevalecer a verdade técnica e histórica da pesquisa, mas Gilberto Freire ele deu uma ideia do que poderia ter sido essa nova teoria da formação do povo brasileiro. A teoria dele não fazia prevalecer a ideia de outras pessoas que não tinham interesse na formação nacional. Tem um autor chamado Gessé de Souza, que eu gosto eu vou citar ele para vocês, fica no livro A Tolice da Inteligência Brasileira. Ele tem um best-seller que foi A Elite do Atraso, que ele traz alguns elementos desse livro. Mas na Tolice da Inteligência Brasileira, ele coloca essa questão na roda do desenvolvimento de uma teoria nacional, e eu compartilho com ele de algumas opiniões, mas não compartilho de outras.
que é a questão principal de atribuir à fundação da USP uma determinação institucional para a elaboração de uma teoria que interpretasse um país, entre aspas, para inglês ver, ou melhor, para burguês ver, né? Segundo Gessé, houve uma determinação institucional dentro da Universidade de São Paulo para que se elaborasse uma teoria nova sobre a fundação do povo brasileiro. Qual seria a principal característica do povo brasileiro? Então, segundo Gessé, houve uma determinação institucional. Eu não compartilho dessa teoria, não compartilho dessa ideia. Não sei se chega a ser uma teoria. Eu não compartilho dessa ideia, né? Mas entre os principais teóricos que foram determinantes para a formação de uma teoria que rebaixasse as nossas principais qualidades a um patamar de flagelo, né? Rebaixasse nossas principais qualidades a um patamar de flagelo, que faz com que nós, brasileiras e brasileiros, percebamos-nos como indivíduos selvagens e que ainda precisam de domesticação, tem um autor específico que é Sérgio Buarque. Isso é fato. Vocês podem pesquisar lá, o livro dele é atrativo, o livro dele é sedutor, o livro dele estabelece uma comunicação, apesar e Raízes do Brasil, que é esse livro que eu estou falando para vocês, há alguns brasileiros, segundo ele, há alguns brasileiros que são mais selvagens que outros, e que esses outros brasileiros que não são selvagens, eles precisam de domesticação. Dá para mais ou menos entender do que se trata mais ou menos essa ideia. Sérgio Buarque, ele percebe os brasileiros como indivíduos praticamente selvagens. E é uma interpretação que todas as pessoas que se aproximariam da ralé, e todos aqueles que não conseguem escapar da condição selvagem. Ou seja, você faz parte de uma ralé, uma classe trabalhadora ou subtrabalhadora, aquela classe explorada, então você faz parte de uma ralé. Então, segundo Sérgio Buarque, essa parte do jeitinho brasileiro entra aí. Ou seja, todos aqueles que se aproximam da ralé, eles fazem parte daquele grupo que exploram mais essa ideia do jeitinho brasileiro. Ou seja, o jeitinho brasileiro deixa de ser algo desenvolvido por toda a sociedade brasileira, mas algo herdado por alguns, e que todos aqueles que absorvem essa ideia do jeitinho brasileiro, praticam o jeitinho brasileiro, são indivíduos que se aproximariam da selvageria e que, por lógica, a interpretação que se faz, que é o que fica subentendido, a selvageria ela precisa ser domesticada. Então isso é muito, muito semelhante a muitas ideias que a gente vem vendo por aí. É muito semelhante a outras ideias. Por burguês, né? O conceito de burguesia no Brasil é muito complicado. Mas o que tem de senso comum é que por burguês no Brasil seriam aqueles que se aproximassem não do conceito de burguesia fundado por Marx, nem muito menos de homem civilizado desenvolvido por Smith. O burguês daqui do Brasil é uma classe média preconceituosa, ressentida, e que ao invés de ter realizado, quando pôde, uma grande revolução no país, preferiu se aliar a uma aristocracia rural decadente. Então, a burguesia no Brasil, ao invés de ser a classe da revolução, como foi em todo o mundo, a burguesia no Brasil foi a que preferiu ser medrosa, tacanha e ambiciosa. Ou seja, preferiu se aliar a uma aristocracia rural e decadente que tinha no Brasil. Então, a burguesia brasileira, ela é muito menos burguesa do que a burguesia da Europa e muito menos burguesa do que a burguesia que tem lá no Éden dos Estados Unidos. Então, a burguesia no Brasil, ela quer se aproximar, segundo ela, da total civilização e da total honestidade que seriam os americanos, e querem se afastar cada vez mais
daqueles que seriam os mais selvagens, que seríamos nós, pretos, pardos, nordestinos do campo, todas essas pessoas, pretas e pretos, pardos e pardas, nordestinas e nordestinos do campo. Então, a burguesia no Brasil, além de ser preconceituosa, ela é preconceituosa e quer se afastar. Ela não quer converter, ela quer se afastar. Ou seja, quanto menos nos aproximarmos, entre aspas, parafraseando algumas pessoas que eu vi, quanto esses espaços, determinados espaços são nossos. Não pode qualquer um andar nesses espaços. São frases que aí a gente pode ouvir no dia comum, né? Aquela pessoa é mal educada, aquela pessoa não devia nem andar aqui. São frases que nós escutamos de uma burguesia brasileira e que a gente percebe em nós mesmos absorvendo esse entendimento. Então, a burguesia brasileira perdeu espaço para a maior parte empobrecida da Europa. Ou seja, a burguesia brasileira que tinha dinheiro, tinha recursos para estabelecer uma revolução no Brasil, ela conseguiu perder espaço nessa revolução para os imigrantes. Os imigrantes que vieram para o Brasil, entenda-se, eram a parte mais empobrecida da Europa. Eram aqueles brancos e brancas mais empobrecidos que tinham na Europa. E que nós conseguimos perder espaço, né? Nós entendemos, a burguesia nacional conseguiu perder espaço para esses. E nós, empobrecidas, pretas e pretos e pardos, perdemos espaço também. Porque os produtores rurais, os grandes comerciantes e os industriais não entendiam o negro e a negra como objetos, né, de exploração no meio do trabalho formal. Nós éramos objeto de exploração dentro do campo, na época da escravidão, quando não poderíamos resgatar ambientes de formalidade, de recursos, de direitos, de união familiar. Aí sim. Mas quando foi participar de um mercado formal de trabalho, pós-industrialização, nós não serviríamos para isso. Porque o entendimento que tinha na época era que o negro não servia para trabalhar. Era que o negro não era sujeito ao trabalho. Então, é essa a ideia principal, essa ideia força, entenda, essa ideia que fica forte, que fica até hoje, que o negro, ele não é dado ao trabalho. O negro é preguiçoso, o negro é maceteiro. Então, essa o tipo de ideia que vem sendo reforçado cada dia mais. Mas por que essa ideia? Qual é o conceito principal que fica agregado a isso? Essa ideia de que há pessoas que nasceram para o trabalho, que podem enriquecer a partir do trabalho e que trabalhando conseguem. Há pessoas que nem trabalhando conseguem porque não gostariam de trabalhar, trabalham forçados. Há aqueles que trabalham por prazer e os que trabalham forçado. Essa ideia já é forçosa. Essa ideia já é forçada, de que há alguns que trabalham por prazer e outros que trabalham forçado. Essa ideia já é. Mas é impossível negar que o trabalho para o negro se tornou algo dispendioso. Ficou algo pesado e forte do ponto de vista da escravidão. Ou seja, trabalho para a sociedade inteira, que ficou formada por metade de pessoas que saíram do campo, das senzalas. O trabalho, para nós negros, sempre foi sinônimo de escravidão. E isso é impossível de desligar. É impossível de saber que essa herança histórica não foi feita por nós mesmos. Foi imposta por todos nós. Só abrindo um parêntese nesse tema, que acho que a gente vai desenvolver isso em outro momento. Em outro momento a gente pode desenvolver melhor isso. A mesma coisa é a ideia do descompromisso dos homens negros com as famílias. Houve durante muito tempo realmente, fato, um descompromisso
dos homens negros com as suas famílias, principalmente com as mulheres. E a quantidade de mães solteiras nas famílias de pele negra é muito grande. Era muito grande. Compreende? Mas isso era porque também eles podem negar a herança de que eles separavam todas as famílias de negros. Não deixavam se criar famílias. As senzalas não eram locais para família, eram locais para animais de carga. Não eram locais para formação de famílias. Os cavalos não formam família. Os bois não formam família. Os jumentos não formam famílias. Da mesma forma se separavam as famílias. E a gente sabe que a primeira instituição da sociedade, que é dita até pela igreja mesmo, que foi a conquista da formação da família. Ainda não há uma teoria que tire a família como a primeira instituição social. Então negaram a nós a inclusão dessa primeira instituição que é a família. Nós negros não podemos participar desse processo de desenvolvimento da primeira instituição que é a família. A mesma coisa aconteceu com o trabalho. Mas isso, nessa teoria específica que a gente está trabalhando aqui, foi negado. Foi excluído todo esse histórico e formulou-se uma nova teoria do nada. Pegando como base um texto que foi do livro de Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala, que depois deu continuidade com Sobrados e Mucambos. E aí, Sérgio Buarque pega todo esse texto, que já não tinha rigor, né, científico, rigor de pesquisa, mas que ainda assim era tolerável como ponto de partida de uma formação de uma teoria nacional. Sérgio Buarque pega esse livro e faz um remendo baseado em pressupostos preconceituosos. Então, o pressuposto é algo posto por suposição. E o preconceito é algo conceituado sem nenhuma análise. E é isso que muitos de nós temos. E a maior parte de nós somos preconceituosos. Por essência. O preconceito faz parte. Desmistificar o preconceito é que é o desafio. O jeitinho brasileiro, que é o fator principal, é um conceito brasileiro, né? Um conceito pré-fabricado, com os moldes necessários para ser entendido pela parte direcionada para essa teoria. Ou seja, os empobrecidos seriam aqueles que mais praticavam o jeitinho brasileiro. Muito mais do que uma ideia bonitinha, que nos faz sermos agradáveis e cordiais, é uma forma de dizer que não somos formais, que tendemos às negociatas, esguias, e que acima de tudo não nos igualaremos jamais ao que encomendaram essas teorias, os americanos. Jeitinho brasileiro não tem nada de bonitinho, não tem nada de jeitinho. Essa ideia de jeitinho brasileiro é mais uma ideia forçada de que nós, brasileiras e brasileiros, somos dados à cordialidade excessiva, às negociatas, né? a ver possibilidade de corrupção em tudo que fazemos. Agora, claro que uma teoria não se forma baseada somente na obra de um autor. Raízes do Brasil, no caso, é o texto-chave para que é o texto que dá o ponto de partida para que essa teoria se espalhe na academia. E aí é a parte que eu discordo de Gessé de Souza, quando ele traz que a USP foi responsável por isso. Não. O texto de Sérgio Buarque, ele se espalhou como uma varíola por toda a academia. Então não foi só na USP. Eu entendi o ponto de vista dele, mas não foi só a USP. Agora a USP foi a que produziu o maior número de absurdos, como o nosso ex-presidente, Fernando Henrique. A ideia tem maior força quando se torna agradável. E os jornais da época fizeram o papel de popularizar essa ideia de jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro passou a povoar as artes, as mídias, músicas. Então, com o maior desenvolvimento da televisão, as novelas, e essa ideia se tornou forte, e esse jeitinho
foi sendo reproduzido e consolidado no ambiente mais íntimo e subjetivo da consciência dos brasileiros. Ou seja, hoje a gente fala jeitinho brasileiro como se fosse uma coisa corriqueira e normal. Como se fosse a verdade pré-formada. Então, tudo que nós fazemos, nós levamos em conta primeiro que nós somos brasileiros e temos esse jeitinho. Se nós fazemos um concurso público, alguém passa e nós não somos aprovados, a gente acredita que pode ter tido algum processo no meio que foi um jeitinho brasileiro. E hoje, a gente viu que tem, na política acontece muito de toda hora agora citarem com esse novo processo, né, ascético que está acontecendo aí, entre aspas, de não ideologização, perdoe, de dizer que esse jeitinho brasileiro prejudica o brasileiro. Não é o jeitinho brasileiro que prejudica, mas a ideia em si de jeitinho brasileiro é que prejudica. Do rebaixamento do brasileiro com uma ideia pré-formada e fabricada, vinda de avião, de caça, para descer aqui no Brasil essa ideia e povoar o mais íntimo da nossa mentalidade, que é o subconsciente dos brasileiros e das brasileiras. Mulheres, homens, crianças, trabalhadoras e trabalhadores passaram a admirar os Estados Unidos por sua educação. A formalidade passou a ser a nossa tarefa principal até hoje. Ou seja, a prosperidade dos americanos, os cabelos lisos, a pele branca e macia, sua beleza física e moral, coisas que, segundo essa ideia do jeitinho brasileiro, jamais conseguiríamos somente por sermos brasileiros e selvagens. O jeitinho brasileiro é a demonstração mais agressiva de como nós, brasileiras e brasileiros, devemos ser tratados com indiferença. Indiferença essa que é compartilhada e muda de grau de acordo com a quantidade de dinheiro e conhecimento formal que se tem. Ou seja, nós somos excluídos de um processo de educação formal e por esse motivo nós somos excluídos também da briga por ambientes mais formais de disputa por melhores salários. Nós somos incentivados a abandonar famílias, a famílias desreguladas. Somos incentivados, segundo essa teoria, a sermos corruptos e corruptas. Ou seja, quem não consegue adentrar nos ambientes civilizados, jamais se libertaria dessa ideia. Então, a Flórida, Miami, se tornou o paraíso daqueles que conseguem, de certo modo, adentrar nesse ambiente sem o jeitinho brasileiro. Sair do Brasil e morar na Flórida, morar nessas outras cidades americanas, é ser maior do que um brasileiro. É ter mais do que o jeitinho brasileiro. É tirar o jeitinho brasileiro e passar o jeitinho americano. E o que seria esse jeitinho americano? Um jeitinho formal, um jeitinho ascético, um jeitinho de prosperidade, jeitinho McDonald's, jeitinho Coca-Cola. Então, quando vocês escutarem a partir de agora essa ideia de jeitinho brasileiro, antes disso, vocês tentem sair desse senso comum e interprete e veja de quem está vindo. Quem está falando? Quem está atribuindo? Qual é a música que está colocando? E por que essa música está colocando? Porque essa ideia do jeitinho brasileiro, menos do que um elogio a você, brasileiro e brasileiro, é muito mais a atribuição de desqualificação que você tem somente por ser brasileira. Mas não é qualquer brasileiro, eis a questão. É um brasileiro preto, pobre, empobrecido, um brasileiro subempregado, com salários baixos e que não tem direito de brigar por empregos qualificados e com salários mais altos somente por ter esse jeitinho. Então, mais do que você atribuir a você mesmo esse jeitinho brasileiro, procure primeiro avaliar que jeitinho é esse que estão falando e quem é que está falando que você tem esse jeitinho brasileiro. Galera, um beijão para você. A Quinta com Quinto sempre vai ter esse tempinho de 20 minutos, 25 no máximo. E se a coisa for levando, a gente pode trazer outro tema, outro texto. Mas semana que vem a gente pega outro tema legal
Mas esse texto aí do jeitinho brasileiro eu estou desenvolvendo aí e vou postar na página também. E aí a gente pega e lança esse tema do jeitinho brasileiro, coloca para discussão, qualquer coisa desse tipo. Na semana que vem, vocês pegam e mandam para mim alguma sugestão, que eu vejo se eu desenvolvo alguma coisa. Mas de antemão, essa parte do jeitinho brasileiro é isso aí que eu tenho para trazer agora. Falando, a gente coloca menos palavras do que a gente deveria, ou coloca mais jargões do que a gente pode colocar, mas no texto a gente deixa uma coisa mais formal, mais explícita. Os parágrafos ficam mais subdivididos, dá para compreender melhor o tema, mas e também as referências eu vou colocar tudo direitinho para que a gente pegue. De antemão, coloco aí para você ler a Tolice da Inteligência Brasileira, Raízes do Brasil, mas já leia Raízes do Brasil, vocês que queiram ler, principalmente o capítulo 3, já baseado nisso aí, tá bom? Quem sabe na semana que vem a gente trata sobre outro tema que tem dentro de Raízes do Brasil mesmo. A ideia não é bem essa, mas talvez a gente possa trazer novamente, porque Sérgio Buarque, apesar dele ter fundado também o PT, ele teve esse erro crasso de se sujeitar a ideias de fora do Brasil para formar uma teoria sobre o brasileiro. Então um abração para vocês, ó. Tchau, tchau.